Fala galera, beleza? Aqui é Leandro Buffon, sou professor das Ciências Humanas, com formação também em Psicologia e por isso estou muito à vontade para fazer uma análise com vocês sobre a série Bebê Rena, que tem bombado aí nos comentários, nos jornais, né, falando sobre essa série, e nós vamos fazer brevemente uma análise psicológica e como isso pode influenciar na questão da construção dos seus argumentos textuais lá na sua redação, beleza? Então bora lá! Então, galera, é o seguinte, essa aqui é a nossa série em análise. E ela é muito convidativa a pensar porque ela é baseada em fatos reais. Sim, né, o protagonista, ele vivenciou, ele adaptou isso e ele protagonizou a série. Então, isso veio mexendo muito com o estômago dos telespectadores. E esta série vai girar em torno da Marta, que é essa pessoa, essa moça que está aí, né, sendo interpretada por essa atriz, e o Donnie, que é o nome do personagem principal dessa série. E sim, né, tudo ali é muito simbólico, né, tudo aquilo ali é muito atraente para nós começarmos a compreender. Você percebe que o rapaz ele se encontra num plano menor em relação a ela. Então ela se torna assim um grande problema na vida dele. E também ele está ali encapsulado. Aquele copo não só representa uma espécie de prisão, né? Que isso passa o tempo todo pela história da série, como também passa pela questão de que foi algo que ele ofereceu para ela, né? Um copo de chá. E a partir disso tudo, a história começa a ter muitas reviravoltas e muitas análises aí presentes. Então, temos aí uma sinopse, que foi retirada do próprio site da Netflix, que vai te apresentar o que é essa história. Embora a gente já tenha debatido um pouquinho, né, já tenha falado, é importante nós trazermos aqui essa fonte que é extremamente confiável, porque é a produtora da série. Então, sem muitas delongas, vamos analisar. A primeira coisa, né, o que é uma stalker? Leandro, eu posso utilizar o termo stalker na nossa redação? Você pode. Você pode utilizar palavras de outros locais, de outros países, né, de outras línguas, mas você tem que apresentar ali o significado. É importante você trazer ali a definição. Então, o que é o stalker? O stalker é aquele que tem um comportamento obsessivo-compulsivo por perseguir alguém. Geralmente, esse alguém se encontra numa categoria, socialmente falando, superior a quem pratica a ação de perseguir. Então, essa pessoa ela pode ser, por exemplo, né, uma fã perseguindo um ídolo, como pode ser alguém pobre perseguindo alguém rico. Então, assim, tem uma categorização de hierarquia aí estabelecida. E quem vai realizar esse comportamento de estar sempre cercando, né, sempre ali mandando mensagem, sempre ali tentando contato, forçando a barra, é o stalker, né? Era aquela pessoa que tem essa ação obsessiva compulsiva. Então essa é a primeira questão. E na história é ela, é a Marta. A partir daquele copo de chá, começa uma conexão dentro da história da série e vai perpassar todos os episódios. Então fica uma questão, né, sobre nem imaginamos as consequências dos nossos atos. O Donnie, ele foi extremamente gentil, ele foi empático ao ver que uma pessoa estava num determinado sofrimento emocional e ele acaba oferecendo um chá por conta da casa, ou seja, a pessoa não precisaria pagar. Nesse momento, conecta-se a história deles dois e perpassa toda a série. E é a partir daí que essa pessoa começa a stalkear, começa a perseguir o ator principal. E é muito comum você ficar tentado a ficar chateado, bronqueado com essa pessoa, com esse comportamento extremamente obsessivo, que vai, né, realmente tocar, flertar com situações perigosas. Então, nós temos aí uma questão que é não entender a Marta como uma vilã. Sim, por mais que seja difícil, não é interessante observar a Marta como vilã. Por quê? Porque todas as ações que ela está colocando ali na série
elas são frutos de traumas da infância. Então, uma vida que foi violentada lá nos primórdios, lá na sua infância, veio fazer com que ela tivesse determinadas situações emocionais nada resolvidas, nada tratada, e quando ela acabou encontrando alguém que foi gentil, como não era hábito na vida dela, como era uma pessoa, né, do sexo oposto, beirando ali mais ou menos a idade dela, ela acaba projetando, ela acaba transferindo uma situação emocional que parte dela, não parte do outro, em relação a uma vida amorosa. Então, nesse primeiro momento, ela encontra abrigo e refúgio, um momento de ternura, como ela não costumava ter. E quando que ela tinha esse momento de ternura e refúgio, é quando ela abraçava, em meio a tantas brigas e violências no seu lar, um bebê rena, que era um bichinho de pelúcia. Então, por isso que a temática é transferida para o ator principal. Pois é, e aí você tem uma situação clássica de dependência emocional. A Marta deposita toda a sua felicidade em agradar e ter aquela pessoa que estava ali naquele momento, que foi apenas generosa com ela. Então ela vai começar a fazer um papel de stalker, de achar o telefone, o e-mail, mandar mensagens. São 41 mil e-mails, são 350 horas de mensagens faladas. Então, a vida dessa pessoa acaba se tornando, né, de verdade um problema. E ela persegue de estar no ponto de ônibus, de frequentar os mesmos lugares, começa a ter situações vexatórias que ela vai proporcionar para chamar a atenção dele naquele sentido de dependência emocional. Se você não é meu, você também não vai ser mais ninguém. E acaba atrapalhando até as relações do Doni com outras pessoas, sobretudo no campo emocional, no campo, né, afetivo, envolvendo, né, realmente o sentimento de amor aí, o sentido de amor. Pois muito bem. E aí nós temos, dentro dessa história, duas situações que são, né, conectadas por esse encontro. O Doni também tem problemas emocionais, nada bem resolvidos. Ele tem estresse pós-traumático. Porque o Doni ele acabou sendo violentado na sua fase adulta já. Ele foi entorpecido por uma pessoa que ele julgava ser amiga e essa pessoa acabou cometendo a violência sexual. E isso faz com que ele tenha estresse pós-traumático porque ele se afasta das pessoas, ele tem uma vida muito obscura em relação a emoções, ele tem um comportamento evitativo das pessoas, sobretudo no campo do amor, e ele acaba se colocando em situações de risco, tentando se provar algumas coisas tentando solucionar esse problema. Então, ele é uma pessoa que já tinha problemas. E ela vai manifestar aquilo que é muito comum vermos na área da psiquiatria e da psicologia, que é uma esquizofrenia paranoide. Ou seja, ela distorce, ela tem uma visão distorcida da realidade, que só existe na cabeça dela, interpreta a realidade de forma diferente e começa a ter comportamentos obsessivos, compulsivos, de força, gerando a violência, e ela não tem, ela acaba não reagindo bem aos nãos. Então ela acaba explodindo, fazendo atos extremamente, né, violentos dentro desse contexto da história. E aí, qual é o grande problema disso tudo, né? O grande problema disso tudo é que o Doni, que sempre foi, na história, né, traumática dele, a pessoa fragilizada, a pessoa dominada, ele encontra na Marta uma possibilidade de dominação. E ele alimenta isso. Então fica mais problemático ainda por conta de alimentar essa paranoia da Marta. E só que chega um momento que isso extrapola até mesmo o bem-estar dele e ele acaba vendo isso como problemático. Então o erro de Doni foi exatamente isso. Acabou alimentando algo que já deveria ter sido cortado lá atrás, com brincadeiras, com falas que davam a entender que num momento específico da série
ele estava afim, brincando, zombando, né, dela, e depois que tudo isso ganha-se, né, em cortes e emoções e problemas, ele acaba querendo consertar e voltar as coisas, e isso acaba prejudicando a sua carreira profissional, suas relações amorosas e até mesmo, né, sobra para os pais que nem sequer moravam na Inglaterra, estavam lá na Escócia. Então, né, é isso. Acho que aqui nós temos boas questões para você exemplificar, construir e aplicar na sua redação. Galera, indica para o seu amigo, fala para ele seguir a gente aí, dá uma curtida, por favor, segue a gente, apoia nosso trabalho, que todo mundo vai ganhar nessa relação. Beleza, galera? Valeu!